A gente viu ali, portanto, estávamos acompanhando justamente essa CPMI do dia 8, a CPI mista dos atos do dia 8. Vários parlamentares se manifestaram, há pouco estava lá, inclusive, o senador Flávio Bolsonaro. Vamos conversar agora com Zé Maria Trindade, que está conosco lá em Brasília. Ele está ao lado do senador Jorge Seife, é isso? Então vamos lá. Zé Maria, seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Piotr, boa tarde a todos aqui do PROS. Olha, está funcionando ali a CPI do dia 8 de janeiro. Há uma intenção aqui, Piotr, de fazer a CPI parar, não investigar e não entender o que realmente aconteceu nesse dia. O senador Jorge Seife veio aqui conversar com os telespectadores da Jovem Pan. Senador, o porquê deste esvaziamento visível do plenário da CPI? Boa tarde, Zé Maria, boa tarde, Piotr, toda a audiência e ouvintes da Jovem Pan, obrigado pela oportunidade. Zé, eles estão protegendo aqueles que verdadeiramente eram os responsáveis por cuidar da segurança no dia 8 e, com a força que eles têm da maioria, apesar de ninguém ter assinado a CPMI, com a maioria aprovam somente o lado deles, as pessoas que eles querem realmente puxar algum fio para incriminar o presidente Bolsonaro, para incriminar o ministro Anderson Torres. Lembrando aos senhores que eu tenho certeza, Zé, que o Anderson Torres é mais do que inocente. Um homem que teve a sua vida revirada pelo aparato estatal brasileiro, sua casa invadida, preso, torturado psicologicamente, sendo investigado, preso por quase 5 meses. Entraram na casa dele, mexeram no celular, mexeram no e-mail, mexeram nos computadores, mexeram tudo e não acharam nada. Eu tenho certeza que se o Anderson Torres tivesse alguma responsabilidade, com certeza a força do aparato judicial, especialmente do Supremo Tribunal Federal, ele já estaria de volta na cadeia. No entanto, mesmo com o esvaziamento, nós estamos fazendo uma defesa contundente. Realmente, nós nunca vimos um golpe, Zé Maria. Podem procurar a história mundial. Não existe golpe com bandeira, com Bíblia e com Constituição. Golpe é dado, golpe militar é com milícia, é com exército, é com arma, com fuzil, e não com Bíblia, cantando o hino nacional e rezando o Pai Nosso. Pois é, senador. Essa CPI foi criada exatamente para entender o que aconteceu de diferente naquele dia. Não eram os mesmos manifestantes que estavam diante das instituições militares, né? E será que essa CPI vai conseguir chegar a essa conclusão de entender, inclusive, a omissão? Lembrando que dia 8 era governo Lula, não era governo Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma. É a questão, inclusive, de responsabilidade, Zé. Dia 8 era o governo Lula, era Flávio Dino, eram as pessoas desse governo. Quem era para colocar o gradil na esplanada dos ministérios? Quem era para liberar a Força Nacional? A BIM emitiu os alertas dizendo que havia uma movimentação nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e ninguém fez nada, cruzaram os braços, justamente para colocar o DNA, para colocar a digital no governo do presidente Bolsonaro e seus antigos ministros e secretários. E não vai colar porque nós estamos aqui para falar a verdade. O Anderson Torres acabou julgando aqui na roda também desse debate o governo do Distrito Federal. Pois não, Piotr? Zé, só pergunta ao senador, ele considera que justamente agora, com essa possibilidade de verificar as imagens do Ministério da Justiça, como a possibilidade de trazer também membros do governo para serem ouvidos, ou seja, a oposição, apesar de minoria, está conseguindo fazer algum avanço de investigação, essa é a razão principal para os governistas não quererem mais que a CPI prospere? Senador, o Piotr está querendo saber assim, qual é a razão da fuga dos governistas aqui do plenário da CPI, né? Será que é exatamente essa demonstração de possibilidade de omissão? Vocês lembram do 7-1 da Alemanha contra o Brasil? Eles têm tomado em cada depoimento 7-1, porque nós estamos com a verdade. E o Anderson Torres, um cara preparado, já deu depoimento no TSE, já deu depoimento na Polícia Federal, já deu depoimento no Supremo Tribunal Federal, e ele está simplesmente vociferando a verdade. Quando você está com a verdade, você não tem o que temer e desanima eles, porque eles não conseguem achar nada que o incrimine nem que o ligue os atos ao presidente Bolsonaro, porque realmente não há. Os dois estavam fora, estavam nos Estados Unidos. O senhor vê claramente que eles pararam de apostar na CPI, ou seja, há um esvaziamento do processo? Eles querem realmente postergar, querem ganhar tempo, querem encebar, como diz no popular, porque
As pessoas que estão vindo, os depoentes estão vindo, com exceção de 1 ou 2, estão sendo excelentes para esclarecer realmente quem foi o culpado e quem é inocente nessa história do dia 8. Nós fizemos diversas manifestações, Piotr, ao longo do governo do presidente Bolsonaro e até antes. Essa esplanada já teve quase 1,5 milhão de pessoas, nada quebrado. Então é muito estranho. O modus operandi que a direita sempre operou desde 2012, 2013, com a questão da Dilma Rousseff, e o que aconteceu ali com infiltrados, com omissões e com cruzamento de braços por parte de quem deveria proteger os prédios públicos no dia 8 de janeiro. Muito obrigado, portanto, senador Jorge Seife ali, o Zé Maria Trindade também está conosco ali. A gente vai encerrar o prós e contras agora, mas importante essa frase. Quem estava no comando do país era o presidente Lula. Quem estava no comando do Ministério da Justiça era o ministro Flávio Dino. A Polícia Federal era um indicado do governo Lula. A razão é por que está se querendo colocar a culpa de quem, por exemplo, falhou em proteger a Praça dos Três Poderes, todos os prédios públicos naquele dia também. Em que pese as responsabilidades de todas as outras pessoas que podem ter ido contra a lei. E isso é a razão da CPMI que está acontecendo agora lá no Congresso Nacional.